Então agora vamos começar a parte do treinamento sobre produtos em si. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é uma filosofia, a filosofia da nossa empresa. Muitas pessoas já ouviram falar em Herbalife e a mídia está nos ajudando neste sentido. Se vocês observarem, nos últimos tempos tem saído muitas reportagens em revistas conceituadas de divulgação de massa. Na revista Ciência Hoje, do mês passado, infelizmente eu não trouxe o exemplar, tem um dossiê científico, 4 artigos sobre obesidade. A reportagem de capa é essa. Uma doença que já virou epidemia, é o subtítulo. E eu acho que os senhores já tiveram a oportunidade de ver isso aqui, na revista Isto É. Recente, isso aqui não tem nenhum mês que foi publicado. E o que é interessante é que aqui fala do tamanho da população que nós podemos ajudar. 40 milhões de brasileiros são obesos, não é sobrepeso. Sobrepeso é 1/3 da população, é mais do que esse número, certo? É em torno de quase 70 milhões nós já temos com sobrepeso. Nós já estamos chegando perto dos Estados Unidos. O brasileiro é engraçado, ele importa dos Estados Unidos tudo, né? O que presta e o que não presta. Então isso foi uma das coisas que nós importamos, fast food e os hábitos alimentares americanos. Então a população americana já está em 60% de obesos. O Brasil está chegando perto disso. Então esse é um mercado gigantesco, mas antes da gente olhar como mercado, são seres humanos que precisam ser ajudados e que estão agora, durante esse tempo em que nós estamos juntos, tentando fazer alguma coisa, das quais 98% trazem risco para a saúde, para poder resolver um problema infindável. Agora, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é uma pequena notinha que vocês não estão dando para ler direito, mas que está escrito aqui, ó. A morte de Paulo Tasso Flecha de Lima Júnior, filho do embaixador do Brasil na Itália, alerta sobre o perigo da cirurgia redutora do estômago. Gastroplastia é o nome, que é uma alternativa para a obesidade mórbida. Vocês devem conhecer pessoas que estão com cicatrizes e que estão sendo submetidas a esse tipo de expediente. Então eu posso falar para vocês que é um recurso da medicina para resolver o tipo de problema de obesidade mórbida, mas que traz risco e que a nossa proposta é muito diferente. Então eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na primeira imagem da multimídia, que é sobre a ideia do que está por trás do nosso trabalho. Muitas pessoas dizem assim, Herbalife, aquele produto para emagrecer. Algumas pessoas que já ouviram falar do nosso trabalho, dos nossos produtos. Não está errado, mas está muito limitado o conceito. Essa é a nossa filosofia. Vocês podem entrar no website internacional da companhia, www.herbalife.com, e assim que vocês acessarem o setor de produtos, na abertura da página de produtos, vocês vão ver isso aqui escrito em inglês. Então aqui está escrito, ter uma boa saúde é muito mais do que não ter doenças. É um estado de satisfação e vitalidade que nos possibilita desfrutar todos os ricos prazeres da vida, independente da nossa idade. Uma boa saúde depende em grande parte de uma nutrição equilibrada, um fato que vem sendo crescentemente reconhecido pelos profissionais da área de saúde. Liderando o campo da nutrição, a Herbalife tirou proveito da rica história botânica da Terra e desenvolveu produtos que estabelecerão nosso perfil nutricional para o século XXI. Então, aqui nesse último parágrafo que eu queria chamar a atenção. A Herbalife se encontra na fronteira das inovações tecnológicas nutricionais e a nossa missão global não é emagrecer a humanidade. A nossa missão global é corrigir as deficiências inerentes às dietas e estilo de vida modernos. Então, o nosso mercado é o mundo. Não são só os obesos, certo? Então essa é a primeira coisa que eu queria já abrir na palestra com vocês, para que vocês tenham uma perspectiva muito mais ampla do que é a nutrição celular. Muito bem, então agora vocês vão entrar em outro site, o site da Organização Mundial da Saúde, e vocês vão ver essa estatística lá. É muito curiosa, essa estatística nós chamamos, em termos pragmáticos, a regra do 70-50-70. Os distribuidores Herbalife já conhecem essa regra. Então essa apresentação é para os nossos convidados. Diz o seguinte, 70% das mortes nos países desenvolvidos têm como causa doenças cardíacas, derrame e câncer. Derrame são os acidentes vasculares. Normalmente o principal é AVC, que em termos populares chama trombose. Vocês conhecem ou têm familiares que já sofreram desses problemas? Ataque cardíaco, câncer e derrame cerebral. As estatísticas são
aterradoras, mas as estatísticas são números quando não acontecem com amigos e familiares. Quando acontece com amigo e familiar, não é mais número, é dor. E a dor aumenta quando você conhece a solução preventiva que nós vamos apresentar para vocês e não toma a decisão de utilizar isso para melhorar essa miséria que está acontecendo no planeta. É uma grande contradição esse primeiro número, porque está dizendo, nos países desenvolvidos, que é onde tem a maior ciência, a maior tecnologia, os melhores alimentos, mas os piores hábitos de estilo de vida e hábitos alimentares, que leva a esse tipo de resultado. E mais, 50% dessas mortes têm suas causas relacionadas diretamente com a dieta. Metade da causa desses problemas está relacionado com má alimentação. E por fim, 70% das consultas médicas seriam dispensadas se as pessoas tivessem uma nutrição equilibrada. Nós podemos falar isso de outra forma. Tem algum médico aqui na sala para confirmar as palavras? Se não quer se identificar, sem problema. Normalmente nós temos médicos na nossa assistência e a ideia para falar isso de outra forma é a seguinte: de cada 10 pacientes que chegam num consultório médico e é diagnosticado algum tipo de doença, 7 desses pacientes têm a doença por causa de má nutrição, de desequilíbrio nutricional e estilo de vida. É outra maneira de falar essa mesma estatística. Muito bem, se vocês entrarem também nos sites dos congressos mundiais de cardiologia, nos 3 últimos anos, eles vêm tocando nessas teclas que nós estamos vendo aqui. O que recomendam os médicos especialistas? Número 1, parar de fumar. Número 2, controlar a hipertensão, que tem a ver com diminuição da ingestão de sal e diminuição da gordura no corpo. Número 3, mudar o estilo de vida, fazendo o controle de peso, moderação no consumo de álcool e sal de cozinha. Número 4, aumentar a atividade física. A primeira coisa que eu faço quando eu saio da minha casa, porque em casa, quando eu estou na minha terra, eu tenho uma rotina de atividade física. Eu pratico natação, eu faço ginástica e pratico ciclismo. Mas quando eu saio, eu não tenho essas coisas comigo. Então a primeira coisa que eu faço quando eu chego no hotel é saber onde é que é a sala de ginástica. E ontem eu já malhei e hoje de manhã, bem cedinho, eu já malhei. Então, quero que vocês escrevam a frase seguinte. Essa frase não é minha. Essa frase é de um grande médico da Herbalife. Diz o seguinte: o shake não substitui o apoio de frente. Agora vejam o que é interessante. Eles recomendam ingerir diariamente suplementos nutricionais. Senhores, nós não estamos falando dos cientistas da Herbalife falando para vocês. Nós estamos falando dos médicos especializados em cardiologia dos congressos internacionais. Eles estão recomendando que nós devemos ingerir diariamente suplementos nutricionais, principalmente vitamina E, vitamina C e beta-carotenos, que são os precursores da vitamina A, devido às suas propriedades antioxidantes. Nós vamos falar isso no decorrer da nossa palestra. E aqui, a última coisa que foi uma das mais entusiasmantes para mim quando eu li: consumir mais proteína de soja, diminuir o consumo de carne vermelha e aumentar o consumo de proteína de soja. E nós vamos falar bastante sobre isso, que pode ser usada para substituir a proteína animal. Isso não fui eu que escrevi, só fiz traduzir na íntegra. A soja é um valioso integrante de uma dieta balanceada para uma boa saúde, para evitar doenças cardíacas e arteriosclerose. Próximo. Essas são as consequências. Quando a gente menciona infarto do miocárdio, menciona derrames, menciona câncer, são as 3 principais. Mas vocês estão vendo aqui uma lista que hoje a medicina e a nutrição avançada já diagnosticou como tendo base em deficiência nutricional. E aqui embaixo nós temos uma que eu queria chamar a atenção dos senhores: diabetes. E eu peço que quem está aqui à frente, quando eu terminar de fazer a pergunta, que os nossos colegas da assistência levantarem a mão respondendo, olhem para trás. Quantos dos senhores têm um parente ou conhece alguém que tem diabetes? Levantem a mão. Olhem para trás. Ok, agora eu vou dizer para vocês uma notícia curiosa. Mais de 90% da sala levantou a mão, vocês viram, né? Quero dizer para vocês que de cada 10 pessoas que disseram aqui que conhecem pessoas com diabetes, apenas uma dessas pessoas é diabético tipo 1, dependente de insulina. O pâncreas não funciona direito, não fabrica insulina em quantidade suficiente e precisa de injeções diárias de insulina. Diabético tipo 1. 9 das 10 pessoas são diabético tipo 2, efeito colateral da obesidade.
Efeito colateral da obesidade. Eles vão para o especialista e dizem: o que é que eu tenho que fazer para resolver minha diabetes? Ele diz: perca peso. Como? Fecha a boca. É impossível fechar a boca hoje no mundo e abrir uma revista, e ligar a televisão, e sair de casa, ou sentar à mesa com a família na hora do almoço e ter uma comida diferente para você. É impossível você fazer dieta e não poder comemorar nada. Comemorar, a Bíblia, de onde vem a palavra? Comemorar. Certo? Então isso, mais cedo ou mais tarde, vai trazer estresse, vai trazer problemas neurológicos, vai trazer deficiência orgânica, vai trazer mau humor, e as pessoas vão tomar medicamentos para suportar fazer a dieta, e agrava mais ainda a situação, terminam chutando a lata e não acreditando em mais nada. E está aí as estatísticas mostrando o que é que está acontecendo como consequência. Muito bem, então nós podemos ajudar essas pessoas. Agora deixa eu falar uma coisa que é importante. Lembre-se que todas as pessoas que têm patologias e que estão sob cuidados de um médico, elas são, antes de serem nossos clientes, pacientes deste médico. Então, toda vez que você for colocar Herbalife na vida de uma pessoa que tem uma doença que está sendo tratada, é muito importante informar primeiro ao médico de que a dieta dessa pessoa vai ser modificada, para que nós tenhamos com os médicos parceiros, não adversários. Entenderam a mensagem? Sempre. Vão primeiro aos médicos, leva a literatura, leva os produtos, pede a análise. Agora, não esperem 100% de resposta positiva, porque na faculdade de medicina não se ensina nutrição. É cadeira opcional e as turmas não se constituem. Terminam o curso sem saber quase nada sobre nutrição. Aqueles que vão se especializar em áreas que envolvem nutrição vão ver isso na pós-graduação, certo? Mas a maioria não faz a menor ideia. Então, por questão de não conhecer, prefere dizer: não use. E você vai deixar de ter um grande benefício que vai modificar completamente sua saúde e lhe dar uma perspectiva de vida por uma opinião, não por um fato. Então, como vocês consultam 3, 4, 5 médicos para ouvirem as opiniões diferentes para fazer uma cirurgia, façam a mesma coisa quando se tratar de nutrição. Não se baseiem em uma só opinião, por mais valor que vocês deem a esse médico, porque isso pode comprometer a sua qualidade de vida para sempre. Então, o que é nutrição celular? Esse conceito desenvolvido pela Herbalife compreende um programa nutricional completo, primeiro, que inclui todos os nutrientes essenciais que os senhores já sabem do que é que se trata, associados a uma dieta balanceada, sem excessos ou deficiências, e a uma tecnologia que permite que cada célula do corpo humano esteja o melhor alimentada possível, possibilitando a realização máxima de suas funções. A vida é muito complicado. Deixa eu resumir. Nutrição celular significa ter todos os nutrientes essenciais e uma tecnologia que garante que a nutrição vai acontecer por completo, que o que você come vai chegar na célula. Todo mundo entende isso. Tem tudo que a célula precisa e uma tecnologia que garante que todas as etapas vão ser cumpridas e o que você comer vai chegar no alvo, que é a tua célula. Como é que você sabe disso? Use o produto e sinta a diferença, a longo prazo. Como eu uso há 5 anos, como Lúcia usa, como Oscar usa, como muitas pessoas aqui nessa sala já usam há mais de 5 anos. Como a minha família usa, como a minha esposa que está gestante pela 2ª vez usa, como a minha filha que tem 1 ano de idade usa, como a minha avó que tem 84 anos de idade usa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, toda a família. Por isso que é esse o meu desejo com vocês, que vocês usem esse produto, que vocês sintam a diferença a médio e longo prazo, que vocês compartilhem isso com a família de vocês, que é o primeiro escalão de valores que nós temos em seres humanos que nos cercam. Agora, lembrem-se de outra informação. A cada 7 anos, desde que você se constitui como ser humano, as células se renovam por completo, com exceção dos músculos e dos neurônios. A cada 7 anos, você é um corpo inteiramente novo. Um corpo inteiramente novo. Então, a cada 7 anos, se você tiver toda a nutrição essencial sendo fornecida para as suas células, você realmente vai ser um corpo inteiramente novo. Eu vou usar um conceito fácil de ser entendido. Olhem para esta célula que está aqui, sendo representada por este dedo. Olhem para cá. Imagine uma célula. Essa célula, em torno dela, tem os sistemas circulatórios que vão fornecer os nutrientes para ela. Na hora que essa célula vai se reproduzir, dividir em 2, se os nutrientes essenciais não estiverem os 50 lá, elas não vão parar de se dividir porque os nutrientes faltaram. Elas vão se dividir. Só que é fácil de entender que vão ser cópias com defeito da matriz. E essas 2, se continuarem com deficiência nutricional, vão gerando cópias com defeito.
Por isso que a gente sai da garantia com 40 anos. Entende? Xerox, da Xerox, da Xerox, da Xerox, da Xerox. No final é o que você tem no papel? Você não tem mais quase nenhuma imagem. Então é muito parecido. Então, qual era o meu sonho de reprodução? Falando como biólogo agora. Espermatozoide, o óvulo, o zigoto. Minha filha, 50 nutrientes essenciais de Herbalife em torno dela, desde a primeira célula. Todo o corpo dela é alimentado por Herbalife. Queiram isso para os seus filhos, quem ainda pretende se reproduzir. E agora vai vir uma em janeiro, da mesma maneira. A primeira chama-se Elisa, a segunda chama-se Alice. Antes da Herbalife eu afundei 2 casamentos com a minha profissão de professor. Tem Dara e Davi, dos 2 casamentos. São 4 filhos. Os outros usam como suplemento depois que eu comecei a trabalhar com a Herbalife. Mas as 2 que criaram-se dentro da minha família nova, estão desde a primeira célula nutridas com a Herbalife. Então a nova geração de seres humanos que a gente vai conseguir colocar aqui. É disso que nós estamos falando. Não é só de emagrecimento. Não é só de controle de peso. É muito mais amplo. Existem 3 tecnologias envolvidas nesses produtos. A primeira tecnologia é a tecnologia dos alimentos. A ciência mais avançada na nutrição está sendo utilizada para a fabricação dos nossos produtos nutricionais. Como nós falamos, tem os macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Quero conversar um pouco com vocês sobre isso aqui. Eu preciso de uma transparência agora. Então vamos começar a falar um pouco sobre nutrição para facilitar a compreensão dos temas que nós vamos abordar em seguida. Muitas pessoas confundem nutrição com dieta. E nutrição e dieta são coisas distintas. Dieta é simplesmente aquilo que você escolhe para comer e come. Só isso. O que você escolhe para comer e usa como alimento. Isso é dieta. Nutrição é alimentação até chegar às células. Então são pelo menos 4 etapas que eu gostaria que vocês anotassem para saírem daqui com essa noção. Primeira etapa é escolher o que vai comer e ingerir. Botar na boca, mastigar e engolir. Segunda etapa é digerir, quebrar. Porque normalmente o alimento ele vem primeiro em forma sólida ou líquida, mas do ponto de vista molecular são moléculas muito grandes, que precisam ser quebradas e transformadas em moléculas menores para que se cumpra a terceira etapa, que se chama absorção, que é quando cruza a parede do aparelho digestivo e entra na corrente sanguínea. Então é através do processo de absorção que você diz que o alimento entrou no seu corpo. E aí o sangue, bombeado pelo coração, trata de distribuir todos esses nutrientes pelos tecidos, até chegar à intimidade das células. Então, quando as células retiram o nutriente do sangue, cumpriu-se a última etapa da nutrição, que se chama assimilação. Então, se você comeu, mas a sua célula não recebeu o que você comeu, você está com a nutrição desequilibrada. Então, não interessa o que você come pode até estar equilibrado, balanceado. Mas se uma dessas etapas for atrapalhado, e o nutriente não chegar à célula, você não teve nutrição. Então, num termo popular, todo mundo entende, nós comemos muito e nos alimentamos pouco. Porque em uma das etapas a nutrição vai ser bloqueada e nós vamos abordar esse assunto. Para que vocês entendam que é praticamente impossível quem vive em ambiente urbano ter uma nutrição completa, se faz necessária uma classificação bem simples de como os nutrientes estão divididos. Eles são classificados em naturais e essenciais. Todos eles são importantes para o nosso corpo. Se a gente lançar aqui a pergunta, para que nós comemos? A maioria dos senhores, como os meus alunos, respondem, para ter energia. Essa é a primeira ideia que vem à cabeça, e não está errada, é uma das funções da alimentação. Mas também é para construir o corpo e também para regular as funções. Para o corpo funcionar bem e você viver com plenitude. Então essas 3 são as funções pelas quais a gente busca o alimento. Para a obtenção de energia, para a construção dos tecidos e para a regulação das funções. E cada grupo de nutrientes está direcionado para essas funções. Mas todos eles, são divididos em 2 categorias, naturais e essenciais. Quem são os naturais? São aqueles que você precisa, mas se por alguma circunstância faltar na sua dieta, o seu organismo não sofre.
Por quê? Porque ele tem capacidade de fabricar dentro da célula aquele nutriente que faltou na dieta. Então, se no teu arroz com feijão, farinha, carne e verdura faltar algum nutriente natural, o corpo não para de funcionar ou não tem nenhum desvio metabólico. Ele continua trabalhando porque ele consegue sintetizar aquele nutriente que faltou. Esse é o nutriente natural. Com ele, portanto, com eles nós não temos problema. Nosso problema está relacionado com os nutrientes essenciais. Eles hoje são considerados pela medicina e pela nutrição, que são 50 tipos diferentes. São alguns aminoácidos, vitaminas, sais minerais, oligoelementos, ácidos graxos e outros nomes feios, que dão 50 tipos diferentes de nutrientes. Qual é a diferença de nutriente essencial para nutriente natural? Olha como é simples. Nós precisamos dos dois. Só que o essencial nós não conseguimos fabricar. Então, obrigatoriamente, ele tem que estar presente na dieta. Se você recebe na sua dieta um nutriente natural, o corpo não se dá o trabalho de fabricar. Porque a fabricação de nutrientes gasta energia. Então, quando você come o arroz com feijão e tem lá os nutrientes naturais, o corpo não fabrica, aproveita na dieta. Mas quando você come o mesmo arroz com feijão e falta algum nutriente essencial, cria-se um problema. Porque a célula não vai parar de funcionar, mas vai começar a funcionar com combustível de baixa qualidade. Com combustível, com um lubrificante, pensa como um motor. E vai começar a comprometer as funções das peças desse motor. Então, nosso desafio está relacionado com nutrição essencial. E vocês querem saber qual é o maior indício de que nós temos deficiências de nutrição essencial? É porque são os nutrientes essenciais que saciam as células, não o apetite. Quem sacia o apetite chama-se gás, gordura, açúcar e sal. São os principais nutrientes que dão sabor à comida. Fica fácil decorar, né? Gás, gordura, açúcar e sal. Se vocês fizerem um exercício mental agora, vocês vão se convencer. Pense no prato predileto de vocês. Pode ser prato principal ou sobremesa. Agora tira a gordura, tira o sal e tira o açúcar. E me diga se o gosto não está perto de isopor. Gordura, açúcar e sal, então são os 3 elementos que nos fazem buscar a comida. E que normalmente estão em excesso na comida e que nós comemos em excesso. Então isso é que nos dá prazer. Mas a célula não é alimentada só com gordura, açúcar e sal. Ela precisa de 50 nutrientes essenciais em cada refeição que ela não fabrica. Então quando você toma o café com leite, pão com manteiga, é esse o padrão de café da manhã aqui também? Café com leite, pão com manteiga, pode vir queijo, pode vir ovo, salsicha, presunto, o que for. Isso não chega nem a 70% dos nutrientes essenciais que a célula precisa. Porque a maioria deles são de origem vegetal. E a nossa alimentação vegetal é muito pobre. Então, quando você come o café da manhã, que ocorre a nutrição, entende o que eu expliquei? Ingere, digere, absorve. Na hora de assimilar, que vai passar pela membrana da célula, vai sair do sangue, vai entrar na célula para começar a funcionar, parece que tem um porteiro que fica guardando a entrada dos nutrientes. Aí vai passando e ele vai identificando quais são os nutrientes. Aí depois do café da manhã digerido, que chegou lá na célula, ele diz, opa, dos 50 que são necessários, só entraram 36. Estão faltando 14 nutrientes essenciais no café da manhã desse sujeito. E não tem como dizer especificamente qual é o nutriente que está faltando. Diz fome. Vai comer de novo para ver se na próxima refeição você manda para a gente o que faltou na refeição anterior. O mais interessante é que o sujeito, quando recebe esse sinal, 3 horas depois do café, está no meio da manhã e não está mais em casa. Está no meio da rua. Então, se o café com leite, pão com manteiga não forneceu todos os nutrientes essenciais, imagina a coxinha com refrigerante, que vai ser a merenda dele. Então, às 10 da manhã entra pastel, coxinha com refrigerante, sanduíche, não é assim? Em pé, sem tempo, não mastiga, entala, né? Aí você ajuda com suco, com refrigerante. E 3 horas depois chegou a hora do almoço. Fome de novo. E aí você faz aquele prato que você se esconde atrás dele. Você não tem tempo, porque tem que trabalhar, tem que produzir, o mercado é exigente.
E aí você bota tudo para dentro rápido, em 30 minutos, com a ajuda de líquidos. E aí no meio da tarde, fome de novo. De noite, fome de novo. E alguns, antes de dormir, dizem que tem que comer, senão a barriga fica roncando. É tão interessante isso que foram designados nomes para essas experiências gastronômicas. Café da manhã, merenda, almoço, lanche, janta e ceia. Nós estamos comendo de 3 em 3 horas e achamos que isso é normal, senso comum, porque todo mundo é assim. Qual é que está por trás disso? Muito gás e pouco nutriente essencial, que fazem ter fome de 3 em 3 horas. Esse é o maior indício da fome celular. Então vocês entenderam esse conceito? Eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês vão, depois que tornarem-se distribuidores, serem abordados por especialistas que trabalham com nutrição, que trabalham com gerenciamento de peso, que trabalham com essas coisas que nós fazemos. E eles vão dizer o seguinte: eu não preciso da Herbalife, porque com o conhecimento que eu adquiri na universidade, com o conhecimento que está escrito nos livros e com os alimentos que estão disponíveis no mercado, eu consigo desenvolver uma refeição balanceada e o meu paciente atinge o seu objetivo. Deixa eu dizer para vocês por que isso é impossível. E todo mundo vai se convencer. Número 1, levante a mão aqui na sala quem não mora nesta cidade, mora num sítio e cultiva e controla a produção de todo o alimento que consome. Ninguém levantou a mão. Numa sala de 400 pessoas. É a mesma reação em todas as palestras. Nós estamos falando para vocês, nós, urbanoides. Ok? Então, número 1, nós não temos controle sobre como o alimento é produzido. Nós não sabemos como o alimento foi produzido. Então, se eu não tenho controle sobre como ele é produzido, já quebrou a regra. Aquilo que está no supermercado, que está na feira, eu não sei como é que foi fabricado. Então, ele é fabricado com muito pesticida, com muito agrotóxico, com adubo químico. E a planta, ela tem uma composição nutricional em função da nutrição que está no solo. E como o solo é exaurido, para viabilizar economicamente, dentro dessa perspectiva que tem hoje na agricultura no nosso país, as plantas estão com baixo teor nutricional e com alto teor de contaminantes. Ah, mas eu como produto animal. Lembre-se que o animal come vegetal. Em última análise, você vai estar comendo vegetal. Então, se na origem o vegetal, que é o produtor na natureza, já está comprometido nutricionalmente, a cadeia alimentar toda vai ser comprometida. Entenderam isso? Então, número 1, nós não temos controle sobre como os alimentos são fabricados. Então, eu gosto de dividir isso em problemas. Vê se é o próximo slide. Exatamente. Problemas externos e problemas internos. Por favor, peguem a sequência do raciocínio. Eu introduzi um novo tema aqui. O tema é como argumentar com as pessoas que dizem que com o conhecimento da universidade, com o conhecimento dos livros e com os alimentos que estão presentes no mercado, é possível dar uma nutrição completa. E aqui nós estamos mostrando por que é impossível para quem vive em ambiente urbano. Então, qual é o primeiro problema externo? Produção dos alimentos, você não controla. Segundo problema, colheita e transporte a longa distância, que é verdade para a maioria das regiões do nosso país. Não se consome aquilo que se é produzido próximo. Então, quando você colhe uma laranja diretamente na fonte, ela tem uma determinada concentração de vitaminas. Mas quando você colhe e você consome imediato, então você está se beneficiando. Mas quando você não mora no lugar onde é feito isso, e nem controla a produção, você tem que comprar na feira. Então o que ocorre é que é tirado do pé, colocado dentro de caixa, transportado, sol, luminosidade, oxigênio, muita pancada. Aí isso chega para o grande atacadista, vai para depois o varejista e nós compramos. E compramos para consumir durante a semana ou a quinzena e guardamos na geladeira. E na hora que vamos fazer o suco, cortamos, fazemos, misturamos com água e guardamos para tomar mais tarde. Então na hora que a gente vai tomar, está só o nome das vitaminas e a cor. Todos entenderam esse ponto? Colheita e transporte a longas distâncias. É coletado, é colhido verde, ou no máximo de vez. Existe essa expressão aqui? De vez. Não pode ser colhido maduro, porque se colher maduro chega podre e inviabiliza economicamente. Então, os vegetais que nós consumimos e os animais que se alimentam desses vegetais não estão amadurecendo na origem. Então, isso compromete nutricionalmente
a composição. O armazenamento e o beneficiamento. Vamos fazer aqui outra pergunta. Quantos dos senhores se alimentam regularmente de arroz integral e pão integral? 1, 2, 3, 4, 5. Numa sala de 400, 6. Estamos começando, né? Armazenamento e beneficiamento. Nós não nos alimentamos dos alimentos como eles são na natureza. A gente trabalha a tecnologia para melhorar a conservação e melhorar o aspecto organolético, o aspecto que estimula os órgãos sensoriais, para ficar bonito de cor, ficar bonito de cheiro, ficar bonito de sabor. Então a gente mexe muito tecnologicamente para preparar o alimento e ele perde muito valor nutricional com esse beneficiamento. O preparo inadequado. Todos nós aqui ou temos panela de pressão ou temos micro-ondas. Isso é muito prático. Tornou a nossa vida muito prática. Mas quero dizer para vocês que 100%, escrevam isso, 100% do ácido fólico, que é a vitamina B9, e do ácido ascórbico, que é a vitamina C, vai embora em qualquer alimento que é colocado no micro-ondas. Uau! 100%. Da vitamina C, fica mais fácil, né? E da vitamina B9, vai embora 100% no alimento colocado no micro-ondas. E essas duas vitaminas são essenciais. São nutrientes essenciais. Então vocês já sabem as consequências. Agora deixa eu falar para vocês o último item, que é o item talvez o mais importante. Sabe por que é o item mais importante? Porque nós temos controle absoluto sobre ele. Nossos hábitos alimentares. E não exercemos o controle. Nós não escolhemos os alimentos baseado no seu valor para a saúde e para a nutrição. Nós escolhemos se a gente pode comprar e se é saboroso e se a minha família, se a minha cultura usa. Certo? Então esses fatores aqui são os problemas externos. Em um deles você vai ter falha. Se vai ter falha, o produto final que chega à sua mesa pode ser bonito, pode ser cheiroso, pode ser gostoso, como normalmente é, porque se adiciona muito tempero, mas não está atendendo à sua fome celular. Daí a explicação daquela fome de 3 em 3 horas. E agora temos problemas internos. Nós temos um tubo digestivo com quase 9 metros de comprimento, senhores, da boca ao ânus. Só de intestino delgado temos quase 7 metros, o que o matuto na minha terra chama de tripa, que fica dentro do bucho. 7 metros, uma mangueira de 7 metros de comprimento aqui dentro. E nós não mastigamos direito o alimento, a despeito de só termos dentes na boca. Achamos que tem dentadura em todo o comprimento do tubo digestivo, né? Porque se mastiga 3 vezes e engole. Aí dá aquela sensação de comida descendo, arranhando, e você ajuda. Na minha terra chama entala. Aí você desentala com líquidos. Então, a mastigação e o excesso de líquidos traz consequências para a digestão e para a absorção. Consequentemente, você vai comprometer o nutriente que não vai chegar na sua célula. Deixa eu ajudá-los. Se você pegar uma refeição completa, sem uma gota de líquido ajudando, mastigar bem, uma refeição normal, ao longo do trajeto dessa refeição, da boca até o final do intestino delgado, nós temos vários sucos digestivos que são secretados por glândulas que são anexas a esse tubo digestivo: saliva, suco gástrico, suco intestinal, bile, suco pancreático. Vocês querem saber a quantidade de líquidos que isso representa? De 5 a 7 litros. Eu vou repetir para vocês se convencerem. Se você tiver uma refeição sem uma gota de líquidos junto, mas mastigar bem, ao longo do trajeto no tubo digestivo, de 5 a 7 litros de sucos digestivos vão ser secretados dentro do tubo para facilitar a digestão. E no intestino grosso, isso volta para a corrente sanguínea, que é o papel do intestino grosso, seu papel principal, reabsorção dos líquidos que foram jogados dentro das regiões anteriores para digerir. Então não precisa de Coca-Cola, não precisa de cerveja, não precisa de refrigerante, precisa de mastigação. Todo mundo entendeu isso? Então, quando você não mastiga direito, você bebe excesso de líquidos, você escolhe gás em excesso para comer, gordura, açúcar e sal. Estresse. Vamos conversar um pouquinho sobre estresse. Quem aqui dos senhores, ao sentar à mesa com a família, orienta que os membros da família não conversem sobre problemas? Desliga a televisão no jornal
bota uma música erudita e come junto com a sua família. Não. É a hora que a família se encontra, é a hora que a família atualiza os problemas, é a hora que a família assiste ao jornal, que 99% é miséria, desgraça, violência, alto. Isso afeta a nossa qualidade nutricional? Afeta, porque afeta o sistema nervoso, afeta o sistema endócrino, que afeta a digestão. Então isso é o estresse, faz parte dos problemas internos. Na minha casa eu não atendo o telefone na hora do almoço, de ninguém. Desligam os sistemas de comunicação, juntos com a minha família, não se conversa sobre o problema. TV a cabo, programa de ambiente, natureza e música erudita na caixa. Essa é a minha experiência cotidiana com a minha família na hora do almoço. Então esse é um momento especial que você tem que ter. Cultivem isso que vocês vão ver como melhora a vida. E melhora a nutrição, consequentemente. Medicamentos. Tomamos medicamentos a 3x4. Normalmente por 4. Sem orientação médica. Orientação do vizinho. Orientação da tia. Orientação do pai e da mãe que não são médicos. E esses medicamentos, eles muitas vezes funcionam, mas normalmente deixam rastros. E esses rastros afetam a capacidade que as células têm de se nutrir. E usamos álcool em excesso e usamos fumo. O álcool tem 2 problemas que eu queria comentar. O primeiro deles, excesso de caloria. A gente não considera o álcool como nutriente, só que ele faz parte da nossa alimentação. E cada grama de álcool tem 7 calorias. Quase a caloria da gordura, que são 9 por grama. Então vocês podem escrever os 4 principais nutrientes que têm calorias. Primeiro, ganha de todos, gordura. Tudo isso por grama. 1 grama de gordura tem 9 calorias. 1 grama de álcool tem 7 calorias. 1 grama de açúcar tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem 4 calorias. Então, de longe, já sabemos que se eu quero fazer um gerenciamento de peso, eu tenho que olhar a gordura na minha alimentação. Em segundo lugar, eu tenho que olhar o álcool que entra junto com a minha alimentação. É interessante. 1 grama é a unidade de massa. Gordura, álcool, açúcar e proteína são os 4 nutrientes principais. Gordura, 9 calorias. Álcool, 7 calorias. Açúcar, 4. Proteína, 4. Senhores, os senhores conhecem alguém que toma 1 litro de uísque no final de semana, à noite, numa boate, dançando? Estamos falando de uma situação sofisticada, em que ele pega 1 litro de uísque e beberica esse uísque, e dança, e beberica, e dança, e põe um tira-gostozinho. O uísque tem cerca de 40 a 45% da sua composição de álcool. Em 1 litro significa 450 ml. Cada ml são 7 calorias. Multiplicando, dá a refeição de um atleta por dia. 1 litro de uísque. Dá a refeição, da ingestão calórica de um atleta o dia todo. Dá perto de 5.000 calorias. Sábado é hoje? Hoje é dia de feijoada aqui na região de vocês? Hoje é dia das hadas. Feijoada, panelada, buchada. Na minha terra tudo termina com hada. E são todas comidas hipercalóricas. Hipercalóricas. E elas têm toda uma sequência. Você começa com um aperitivo, que é a caipirinha. Aperitivo, abriu o apetite. Aí depois entra a costelinha, o torresminho. Tudo é em diminutivo para poder acalmar a mente. Já notaram? Tudo inho. Aí para salvar a pátria, bota lá uma couve e a laranja, que termina se transformando em enfeite do prato. Começa e termina no mesmo lugar. Aí depois vem a feijoada propriamente dita. Cada concha são 300 calorias. E a feijoada hoje não é mais servida em conchas, são rodízio de panelas. Então serve em panela. Então é quantas panelas você come, não quantas conchas. E depois que termina tem um docinho. Tem um olhinho de sogra, tem um casadinho, tem um brigadeiro, tem um quindim, um pudim de leite. E no final tem o digestivo, que é um licorzinho. Se você somar todas as calorias, senhores, disso aí dá uma experiência de 4.000 calorias. Eu quero saber se os senhores estão convencidos de que numa alimentação tradicional,
vivendo no ambiente urbano, é impossível levar todos os nutrientes essenciais às células, pelos problemas externos, pelos problemas internos. Isso aqui é o que ocorre. Nesse padrão de comportamento e com aqueles problemas, nós vamos ter esses tipos de excessos e aqueles tipos de deficiências. Tá? Então nós já abordamos isso aqui, e é isso que leva as células a não funcionarem direito, é isso que leva este corpo aqui, nós seres humanos, somos programados geneticamente para durar 120 anos, funcionando bem. Só que com o estilo de vida que nós levamos e o padrão de alimentação que nós temos, 40 anos nós saímos da garantia. 40 anos. Um monge oriental uma vez falou sobre o comportamento e estilo de vida dos ocidentais da seguinte forma: os ocidentais passam 40 anos da vida acabando com a saúde e o restante da vida, que pode ser mais 6 meses ou 40 anos, tentando recuperar a saúde perdida. Somos nós ou não? Encaixa, né? Bem direitinho. 40 anos sem saber o que é saúde. E depois que sai da garantia, que a máquina começa a falhar, aí você começa a cuidar de recuperar a saúde perdida. Aí não é mais vida, aí já é remendo. Aqui vocês estão apreciando os principais membros do Conselho Científico Médico Internacional da Herbalife. Não estão todos os membros aí, na realidade são mais de 40 membros hoje no mundo, e é um dos conselhos médicos e científicos mais competentes e dos maiores que existe hoje no mundo, trabalhando para uma empresa. É considerado hoje o segundo maior conselho médico-científico, só perde para o da Organização Mundial da Saúde, e são todos especialistas em áreas correlatas ao assunto nutrição. Então tem bioquímicos, tem médicos, biólogos, nutricionistas. E por que eu estou colocando essa figura? Uma vez por ano nós nos reunimos nos Estados Unidos, certo? E essa reunião tem o propósito de juntar todos os distribuidores que trabalham, que são da área de saúde, para reciclagem, treinamento de produtos na parte científica. Então é daí que vem a informação que nós estamos compartilhando com vocês. Então aqui está a maneira de usar o produto para controle de peso geral. Redução ou controle de peso. 2 shakes ao dia, 1 refeição livre. Tabletes, 3 vezes ao dia, junto com o café, almoço e jantar. Isso possibilita aquele equilíbrio energético negativo, que eu mostrei para vocês, que vai fazer o corpo ir buscar na gordura as calorias que estão faltando, e você emagrece dessa forma. A pessoa que quer ganhar peso, vocês conhecem algum magrinho que come e não sai do canto? Tem na família da gente, né? E são normalmente revoltados. Não o magrinho, o gordo é revoltado. Porque come a quantidade que o magrinho come, às vezes menos e ganha mais peso do que ele. Isso é questão de metabolismo e questão de hormônio e questão genética. Agora, também tem questões importantes do ponto de vista da qualidade da comida e da absorção dos nutrientes. Então, como é que você faz com shake para a pessoa que é magrinho para ganhar peso? De 3 a 4 shakes por dia, não substituindo nenhuma refeição. Vocês estão vendo lá embaixo, as 3 refeições livres vão ser mantidas, café, almoço e jantar. O magrinho deve usar os tabletes junto ou logo após as refeições, porque os tabletes eles têm um efeito moderador de apetite mecânico, porque as fibras que fazem parte da composição dos tabletes, elas quando devidamente hidratadas, elas se expandem. Então já informa ao cérebro que tem algum alimento dentro do estômago. Então a pessoa que usa antes da refeição já vai mais calma para o almoço ou para a refeição principal, certo? Então a pessoa que quer ganhar peso, ela não tem interesse nessa moderação. Então ela coloca o tablete durante ou depois. E os shakes podem ser tomados como sobremesa ou podem ser tomados entre as refeições, na merenda, no lanche e na ceia. E o magrinho não tem absolutamente nenhum tipo de restrição calórica, então ele pode tomar o shake com farinha, rapadura, mandioca, sorvete, o que quiser. O limite é a imaginação. Ok? Agora, o que vai acontecer é isso. Ele vai ter uma suplementação nutricional de aminoácidos e de vitaminas que o corpo dele não estava recebendo. E se ele adicionar ao programa de ganho de peso uma atividade física, ele vai estimular a hipertrofia muscular muito mais rápida. Então, toda vez que eu recomendo o produto para uma pessoa que quer ganhar peso, eu recomendo também atividade física. E bastante água. Certo? Bastante água, não na hora das refeições, mas água ao longo do dia. Davi, que quantidade de água nós devemos tomar para termos sucesso com a Herbalife? Escrevam, 3 litros no mínimo. Algumas pessoas que não tomam água têm a ideia de que vão se afogar quando eu falo isso.
3 litros. Mas não, 3 litros ao longo do dia. Isso vai melhorar a pele, vai melhorar a desintoxicação, vai melhorar a sensação de bem-estar, vai fazer com que você viva mais e vai perder peso. O corpo, cada meio quilo, cada 500 gramas de gordura que ele queima, ele fabrica 550 gramas de água no metabolismo da gordura. Então, se você não beber água acima da quantidade para manter o equilíbrio hídrico, o corpo segura essa água e você não perde peso. Eu vou repetir para vocês entenderem isso. Nós perdemos 2,5 litros de água para o ambiente por dia. Pela urina, pelo suor, pela transpiração, pela expiração e pelas fezes. 2,5 litros mais ou menos. Nós devemos repor isso aí para manter o equilíbrio hídrico, independente da Herbalife. Mas quando você coloca Herbalife, você começa a degradar a gordura. Então a produção de água nos tecidos aumenta. E essa água tem que ser eliminada para você perder peso. E é matemático. Você queima meio quilo de gordura e fabrica na mesma hora 550 gramas de água. 50 gramas a mais de água. Então se você não estiver tomando água acima do equilíbrio hídrico, o seu corpo não perde peso. Porque ele entende que aquela água não pode sair do corpo. Então ele segura a água. Entenderam agora a importância da água? Até nesse aspecto. Certo? Muito importante beber água acima de 3 litros por dia, se não tem problema com insuficiência renal. Vocês vão se sentir super bem. E o maior índice é a quantidade de vezes que vocês vão no banheiro. Ok? E depois que você ganhou peso ou perdeu peso, você tem um programa de manutenção, que é esse aqui, os shakes, uma vez por dia, tabletes 3 vezes por dia, refeições. Observe, senhores, que os tabletes não mudam nas 3 formas. Então, os tabletes não estão relacionados com o gerenciamento de peso. O que está relacionado com o gerenciamento de peso é o trabalho do shake com as refeições. Todo mundo entendeu isso? Estou falando para os nossos convidados agora. Ok? 2 refeições com shake e uma refeição livre, perde peso. 3 refeições livres adicionando shake, ganha peso. E uma refeição com shake e 2 livres, mantém peso para o resto da vida. É o único shake que você pode usar para o resto da vida. Experimente qualquer outro shake das gôndolas de supermercado que você não passa de 3 meses. Não passa por sabor e não passa por efeitos colaterais no seu organismo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É o único shake que você pode tomar para o resto da vida. Porque é um alimento da mais alta tecnologia e equilíbrio. Isso é uma outra coisa muito importante registrar. Por que o shake é fundamental? O pó nutricional, que tem os 4 sabores, chocolate, morango, baunilha e frutas tropicais, cada um mais gostoso do que o outro, e passa pelo controle de qualidade de paladar mais rigoroso do mundo, que se chama criança. Ok? As crianças adoram ou não adoram? É assim. Ou não, gosta ou não gosta, não tem negócio de conversa de adulto, né? Criança é assim, não gostei, ou adorei. Então, o shake é ele o único alimento que tem proteínas nos nossos produtos. Mas não é qualquer proteína. São proteínas de alto valor biológico. O que é proteína de alto valor biológico? Quero saber se dá para todo mundo ler com esse tamanho de letra. Tá? Proteína de alto valor biológico, ela cumpre 2 critérios. Primeiro, ela tem todos os aminoácidos essenciais. Nós precisamos de proteínas para fabricar as nossas proteínas. Nosso corpo tem, depois da água, as proteínas como o maior componente orgânico. Nosso esqueleto, do cabelo até as unhas dos pés, é feito de proteína. E não temos proteínas só cumprindo essa função estrutural. Temos proteínas como enzimas, temos proteínas como hormônios, temos proteínas de todo tipo de função dentro do nosso corpo. Então nós precisamos de comer proteínas para fabricar essas proteínas e podermos viver. Então, todos os aminoácidos essenciais estão presentes. E segundo, ela é biodisponível. A sua biodisponibilidade. O que é isso? Se você pegar, depois que você for o cabeleireiro da próxima vez, o cabelo que caiu e comer, a queratina, que é a proteína principal do cabelo, é uma proteína riquíssima em aminoácidos essenciais. Mas não é biodisponível, você não digere. Você come cabelo e bota cabelo para fora no dia seguinte. Então esse tipo de proteína não serve para a nossa alimentação. Então, para ser uma proteína de alto valor biológico, vocês entenderem esse conceito, precisa ter os 2 critérios. Primeiro, todos os aminoácidos essenciais. E segundo, fácil digestão. Então a Herbalife foi buscar as 2 proteínas de mais alto valor biológico e combinou-as para formar o shake. Primeiro, ela foi buscar a proteína isolada
da soja, eu queria sublinhar o nome isolado para enaltecer esse aspecto. Proteína isolada da soja significa o seguinte: vocês já viram aquela turma da macrobiótica que importaram a cultura oriental e não fizeram adaptações ao mundo tropical e são dessa finura e a última aparência que eles têm é de saúde? Parece que vai se quebrar a qualquer momento. Ali tem uma explicação: come muita proteína de soja integral. Quando você usa muita soja sem isolar a proteína, tem uma substância chamada fitato. Ela tem um nome mais complexo quimicamente, mas fitato fica mais fácil. O fitato, ele quela. Vocês conhecem, todos aqui conhecem caranguejo? Sabe as patas do caranguejo? Não tem aquelas pinças? Aquilo chama em zoologia quela. Então quelar significa agarrar. Quando você come a soja integral, o fitato que está no grão da soja, como substância tóxica para o vegetal se proteger do animal, para o animal não comê-la. Vocês entendem que os vegetais, ele como vegetal, não existe para servir de comida para a gente não. Ele está aqui para viver tanto quanto a gente. Ele tem o plano de vida dele, ele tem a perspectiva de sonho, o plano estratégico. Entendeu? Ele não está aqui ele não faz parte do plano estratégico dele ser comido não. Entenderam a mensagem? Então, os vegetais têm substâncias tóxicas para intoxicar o animal, para o animal evitar comer. Só que o animal se adapta evolutivamente e vai aguentando e vai comendo até que consegue. Então a soja tem essa substância tóxica, chamada fitato, que quando ela cai dentro do nosso aparelho digestivo, cálcio, ferro, magnésio, manganês, zinco, todos os cátions, minerais, bivalentes, uau, que nome complicado. Vocês entenderam os exemplos que eu dei? Cálcio, ferro, manganês, zinco. São agarrados pelo fitato e não são absorvidos. Então você paga um preço muito alto quando você come soja comprada no mercado. Você tem uma proteína de alto valor biológico, mas tem uma substância tóxica que entra no teu organismo que te desmineraliza. Então a longo prazo você vai ter problemas orgânicos graves, não só estruturais como funcionais. Entenderam isso? Então a Herbalife isolou a proteína de soja, tirou todo o fitato. Nós temos só a proteína isolada, com todo o seu valor, e associou a uma outra proteína, que é o chamado caseinato de cálcio. Caseinato vem de uma proteína chamada caseína, que é a principal proteína do leite. Então, a combinação dessas duas proteínas, a proteína isolada de soja, mais o caseinato de cálcio, dá uma proteína de altíssimo valor biológico, mais elevado dentro dos critérios de análise internacionais. Eu quero fazer 2 comentários para encerrar essa parte proteica. Primeiro comentário. Do jeito que eu estou estimulando que a gente coma menos carne vermelha, eu também estou estimulando que se beba menos leite. Ok? E vou convencê-los com um argumento biológico muito curioso. Nós somos a única espécie de mamíferos que executa 3 corrupções no nosso hábito alimentar em relação ao leite. Número 1, somos a única espécie que toma leite depois da fase de lactação. Certo? A fase de lactação para a gente, na nossa cultura, dura 6 meses. Terminou, entra uma multinacional de 120 anos com seus produtos, que tem sede na Suíça. Todo mundo tem esse produto dentro de casa. Ok? Leite em pó. Aí entra e vai para o resto da vida da pessoa, esse leite. Vocês já viram algum lobo atrás da loba mãe, depois da fase de lactação, querendo mamar nas tetas dela? Algum jumento fazendo isso? Algum cavalo? Algum gato, cachorro? Ninguém, só o ser humano faz isso. Só que não faz atrás das tetas, porque não tem mais, então ele tem que usar outro leite de outra espécie, segunda corrupção. Primeira é tomar leite depois da fase de lactação. Segunda é tomar leite de outra espécie. Nenhum animal faz isso na natureza. Nenhum jumento é mamado por cachorro. Mas nós mamamos vaca. E tem mais. É tão sério
que eu vou pegar aqui o André e vou fazer um exercício com ele, não minta. Ele está morrendo de sede. E aqui eu tenho 2 copos cheios de leite bem geladinho. Esse daqui, da minha mão direita, é leite de mulher. Esse daqui da minha mão esquerda é leite de vaca. Qual que você pega para tomar? De vaca. E acha a coisa mais simples do mundo. E todos nós achamos a coisa mais simples, nunca tínhamos parado para pensar nisso. Uau! E sabe qual é a terceira corrupção? Primeira corrupção, tomamos leite depois da fase de lactação. Segunda corrupção, obrigatoriamente de outra espécie. Terceira corrupção, chega o gatinho miando, miau, você dá leite de vaca. Você corrompe outras espécies. O ser humano é incrível. Agora deixa eu fazer uma pergunta interessante para vocês. Quem aqui já viu um boi ser abatido? Já teve a oportunidade de ver um fêmur de boi, o osso da coxa? Compara o fêmur do boi com o fêmur humano. É o mesmo tamanho? É a mesma composição mineral? Então vocês entendem que a composição do leite das nossas fêmeas é diferente da composição do leite do gado? Que o leite do gado é para um animal de um porte muito maior. Então isso vai trazer consequências para a nossa nutrição, para o nosso corpo a longo prazo, o hábito de tomar leite. Então vamos diminuir o leite e aumentar o consumo de soja. Tanto carne vermelha como leite. Notaram isso? Se vocês saírem daqui e não forem distribuidores Herbalife, por qualquer que seja a decisão, levem isso em consideração. Diminuir carne vermelha, diminuir o leite e aumentar o consumo de soja. Só que lembre-se, a soja que está lá fora tem fitato. A soja que nós temos não tem fitato. É isolada. Vou vender esse produto para vocês definitivamente. Esse produto chamado shake. Vocês entendem o que eu estou fazendo aqui? Eu estou vendendo o produto para vocês. Escrevam. Essa substância aqui, ó. Isoflavonoide. Davi, que diabo de nome feio é esse aí? A Herbalife preservou da composição do grão de soja essa substância. O que é que essa substância faz no nosso organismo? Ela tem 2 propriedades importantíssimas. A primeira propriedade é antioxidante sobre uma substância chamada LDL, o mau colesterol. Você pode até ter o colesterol mau, o LDL, em alta concentração, mas se ele não se oxidar, ele não cola na artéria. Estão entendendo o que é que o isoflavonoide faz? Impede a formação de placas de colesterol nas artérias. Que valor tem esse produto, senhores? Que vai evitar o AVC, que vai evitar o ataque cardíaco. Quanto mais cedo utilizar, melhor. Mais garantia. Porque é prevenção que nós temos que trabalhar, não só cura. Prevenção. 1 grama de prevenção vale 10 quilos de cura. Escrevam essa frase. 1 grama de prevenção vale mais do que 10 quilos de cura. E é sobre isso que nós estamos falando. Então o isoflavonoide faz isso aqui, tanto no corpo do homem como no corpo da mulher. Protege o sistema cardiovascular do mau colesterol se instalar no interior das artérias. Mas tem um outro efeito. Esse efeito agora eu quero me reportar apenas às senhoras e senhoritas da sala. Um efeito sobre vocês. Esse isoflavonoide, ele é um fitohormônio que tem composição química muito parecida com a do estrógeno, o hormônio sexual feminino. Então, quando vocês entram no climatério, na menopausa, a primeira coisa que acontece no organismo da mulher é a queda brusca do hormônio estrógeno. E todos os efeitos colaterais que vai desde desmineralização até a perda da libido, da energia sexual. E aí o que é que as mulheres fazem na abordagem tradicional? Vão à reposição hormonal sintética. E a reposição hormonal sintética ajuda, mas tem efeitos colaterais que vão desde náusea a câncer no útero. Vários efeitos colaterais, né? Desde náusea até câncer no útero. Então o fitohormônio que tem na soja tem as propriedades do estrógeno, mas não tem os efeitos colaterais do estrógeno sintético. Então, o uso do pó nutricional da Herbalife, o uso do shake, quanto mais cedo por vocês mulheres, vai aliviar esse período desconfortável que é o climatério e os seus efeitos colaterais. Isso a ciência médica na Europa e nos Estados Unidos está validando. E nós já temos isso há 20 anos nos nossos produtos e à disposição do mercado. Vocês entendem? Compraram o produto já?
shake. Ok? Se você, numa dieta tradicional, causar deficiência na entrada de aminoácidos, que é o que normalmente ocorre, o corpo vai buscar nas proteínas estruturais essa deficiência de aminoácidos. Então você perde massa muscular, perde massa hepática, seu fígado se autodestrói para manter as proteínas funcionais trabalhando e perde colágeno. Por isso que a pele solta toda, fica com aquele aspecto de cadáver. O colágeno é uma proteína que existe no tecido conjuntivo, que está espalhado pelo corpo todo, mas que une a pele aos tecidos internos. Então quando você faz dieta de fechar a boca, você perde massa muscular, o seu fígado é afetado e você destrói o colágeno para se manter vivo. Então, quem de vocês já teve a oportunidade de ver uma pessoa que saiu dentro de uma clínica de emagrecimento e perdeu 50 quilos sem usar Herbalife? Eu já vi documentos fotográficos, cortinas de pele embaixo dos braços, entre as pernas, a barriga vira saia, esconde tudo. E essa pessoa de lá sai para uma outra clínica de cirurgia plástica e vai ser toda costurada e vai passar o resto da vida dela controlando a boca e usando roupa escondendo as cicatrizes. E o que é dramático para essas pessoas é que 95% dos casos, estatística médica, recupera o peso todo com extra em no máximo 1 ano. Vamos mudar de assunto, né? Para vocês entenderem o que acontece com as cicatrizes. Por isso a Herbalife colocou essa proteína. Por isso o shake é o produto mais importante dentro do nosso programa de nutrição celular. Todos os outros produtos são coadjuvantes, são suplementos. Entenderam? A nutrição celular, o esqueleto da nutrição celular está no shake. Os outros produtos são complementos. Agora, na hora de vocês venderem o produto, vocês vão escutar aqui pessoas que vão falar que você deve não forçar a venda do shake se a pessoa tem alguma resistência, mas conquistá-la para começar a usar os produtos, depois ela vem para uma palestra dessa e compra o shake, entenderam? Vamos falar agora de açúcar. Tem açúcar no shake? Sim. Frutose, que tem um potencial adoçante muito maior do que o açúcar branco, significa que você ingerindo quantidades menores se garante o paladar. E é um açúcar bem mais tolerado pelo organismo até dos diabéticos tipo 1. Mas lembre-se do acompanhamento médico. Davi, tem gordura? Tem. Mas não gordura animal. Tem 2 tipos especiais de lipídios que foram selecionados para colocar na composição. Óleo de canola e lecitina de soja, que também é um protetor cardiovascular. Então, aqui nós temos apenas 1% da composição do nosso shake de lipídio. Então, a caloria que tem no nosso shake, ela vem principalmente da frutose. Então, um shake que nós tomamos, na quantidade recomendada, que são 2 colheres de sopa rasas, 2 colheres de sopa rasas, tem aproximadamente 40 calorias em cada. São 80 calorias que você deve misturar a uma bebida de baixa caloria, de preferência sucos. Isso aqui também pode ser servido na água, pode ser colocado no iogurte, pode ser colocado na salada de frutas e pode ser colocado no leite desnatado. Eu coloquei o leite desnatado por último de propósito. Vocês entenderam, né? A ideia é que todas essas composições, a água já é um pressuposto, não tem caloria nenhuma, mas todos esses outros devem ser do tipo diet, de baixa caloria. Então você misturando isso aqui e fazendo um copo de 240, 250 ml, você fica completamente alimentado do ponto de vista de proteína, de lipídio na quantidade mínima que o organismo precisa, de açúcar na quantidade mínima, de propósito, por isso que ele é de baixíssima caloria e de altíssimo teor nutricional. Então você faz com que entre no seu corpo, você põe isso aqui, mais uns 120 calorias desses líquidos, você vai ter uma ingestão calórica de aproximadamente 200 calorias.
200 calorias. Só que 200 calorias, mas com um teor nutricional altíssimo. Só a Herbalife tem hoje no mercado uma tecnologia que possibilita que você tenha uma refeição completa do ponto de vista nutricional com apenas 1% de gordura. Nenhum outro tipo de abordagem consegue fazer isso. Tem uma refeição completa com todos os nutrientes essenciais e apenas 1% de gordura, porque a gordura está presente em quase todos os alimentos. Então, para você ter, comendo comidas regulares, a composição que tem nutricional em 2 colheres de sopa do nosso produto, a ingestão calórica é altíssima que vem junto. E por aqueles fatores externos e internos que nós já abordamos, vocês sabem que já é impossível isso. Então é dessa maneira que a gente faz o balanço da nossa refeição. Então vocês entendem aqui, eu escrevendo, café, merenda, almoço, lanche, jantar e ceia. Entenderam aqui embaixo? Quando a gente come essas 5 a 6 refeições, uma coisa é certa, você vai ter uma ingestão calórica muito alta. Então esse excesso de caloria que o corpo recebe, desde a pré-história, converte em gordura e armazena. Porque o corpo não sabe quando é que vai comer de novo. O corpo, as células não sabem quando é que vão comer de novo. Então qualquer excesso ela está programada para armazenar. Principalmente gordura. E aí o que acontece? Quando você come permanentemente em excesso, essa gordura vai se armazenando e você vai ficando fofinho. Depois começa pneuzinho. Depois borracharia. E daqui a pouco você perde o controle. E aí vem a obesidade e todas as consequências. Então qual é a ideia da Herbalife? A ideia da Herbalife é colocar o shake no café e o shake no jantar. E manter o almoço livre. Então aqui você bota o shake, aqui você põe livre, aqui você põe o shake. Então vamos ver já isso na multimídia. Deixa eu só fazer uma abordagem aqui importante. Por que nós aconselhamos que você tenha shake, comida livre, shake? A quantidade de sódio que tem no nosso produto é muito pequena. Então é muito importante ter uma refeição livre entre os shakes. Porque nós precisamos de sódio para o nosso sistema nervoso funcionar bem e para o sistema locomotor e para várias outras funções. Então, muitas pessoas quando tomam 2 shakes direto, um atrás do outro, na terceira refeição já podem estar com dor de cabeça, com náusea e com nível de energia lá embaixo. E quem é hipotenso congênito, já nasceu com hipotensão, precisa de ter um aporte de sal um pouco maior do que as pessoas normais, como a minha esposa, se ela toma shake no café e toma shake no almoço, na hora que o sol está se pondo, ela começa a se pôr com o sol. Então você bota uma pitadinha de sal na boca dela, ela acorda, amanhece. Entendeu? A dica? 2 shakes ao dia, substituindo café e jantar e almoço livre. No almoço, o que é que você vai se concentrar? Diminuir a quantidade de gordura pela quantidade de calorias. E não é abandonar o álcool, é diminuir. Se você pega uma pessoa que toma muito álcool, você não deve dizer para ela, você vai ter que parar de tomar álcool, senão não vai ter resultado com o produto. Se você disser isso, ela chuta a lata, aquela lata, e prefere ficar com o engradado de cerveja dela no final de semana. Então a mensagem é, que tal tomar meio engradado? Que tal tomar meio litro? Tem um cara que eu acompanhei que é muito engraçado, deixa eu contar essa história aqui rápido para vocês descontraírem. Chama-se Diogo. Começou a usar os produtos com 115 quilos, parecia um violoncelo. Um mês depois eu voltei lá, mora no Piauí. E aí tinha perdido 6 quilos só. O cara com 115 ter perdido só 6 quilos, usando o produto direito, não tem jeito. Está furando. Aí comecei a entrevistá-lo para obter informações no acompanhamento. E aí fui da segunda até o sábado entrevistando. Da segunda à sexta ele fazia o programa direito. No sábado de manhã ele fazia o programa direito. Mas depois do almoço tinha uma pelada, jogo de futebol com os amigos. Quer o time dele ganhasse ou não, ele comemorava. E na comemoração tinha salgadinho e aguardente, cachaça. Diogo, você comia o salgadinho? Sim, professor. Diogo, você tomava cachaça? Sim, professor. Que quantidade? 1 litrinho. 1 litrinho. Aguardente tem 45% a 50% de álcool. Cachaça da minha terra, da terra dele também, que é colega nosso. Então, desse jeito ele estava furando. Aí o que aconteceu? Entendeu, diminuiu,
e começou a fazer o programa direito. No mês seguinte estava já com 16 quilos a menos. Entrou em 2 dígitos. 99, né? Estava com 115, 16 a menos, estava em 99. Mas ainda estava precisando perder peso. E ficou num platô. Não tem esse negócio de platô? A maioria dos platores são mentiras. Ok? Ou compulsividade. Comer sem registrar. Não conta aquela pipoquinha, aquele chocolatezinho que você come no cinema. Você está se distraindo. A comida da distração não é registrada. Então, nós fomos dar um treinamento lá. E depois do treinamento, ele empolgado com as perspectivas de crescimento do negócio no estado dele, chegamos em casa e fomos jantar. Ele ia tomar o shake. Ele tomou o shake, disciplinadamente. E eu jantando na frente dele. E eu comecei a dar uma perspectiva do que iria ser o negócio no Piauí. Comecei a empolgar o cara. E o cara sentou, puxou um banco e ficou ouvindo. E aqui do lado dele, em cima do armário, ao alcance das mãos, um frasco bem grande, cheio de peta. Vocês conhecem peta? Uma rosquinha. Você sabe de que aquilo é feito? Gordura de porco e goma. Então ele se empolgou e olhando para mim tirou a tampa e começou pá, 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 sem notar. E eu deixei, fui olhando e deixando e comendo e olhando, já descobrindo onde é que é o platô dele, entendeu? Então, na hora que eu expliquei, que eu chamei a atenção, eu disse: Diogo, veja o que é que você está fazendo. Ele tomou um susto que quase cai do banco. Muitas pessoas são assim, comem sem registrar psicologicamente, isso é compulsividade. Ok? Então daí a importância da gente chegar perto do nosso cliente, conhecê-lo e poder ajudá-lo para isso poder mudar. Isso aqui foi entendido? Então quando você toma shake aqui, você tem 200 calorias. Quando você toma shake aqui, você tem 200 calorias. E se você mantém uma alimentação com os grupos principais de alimentos, carnes, verduras, cereais, legumes, que todo mundo pode ter isso hoje, você tem uma refeição de aproximadamente 1000 calorias, que dá para você se alimentar muito bem e gostoso. Então aqui no final do dia vai entrar quantas calorias no corpo? 1.400. O homem e a mulher têm uma necessidade calórica. A mulher 2.500 e o homem 3.000. Então fica fácil de entender como é que o nosso produto emagrece. Se o homem faz isso aqui ou a mulher, entraram 1.400 calorias, só que ela precisa de 2.500 e ele precisa de 3.000. Então vai criar um déficit calórico, a balança energética do corpo vai ficar negativa. Então o corpo vai buscar na sua principal fonte de reserva de calorias, que é a gordura. E aí começa a degradar a gordura e você começa a perder peso. Mas por que os outros tecidos não são mexidos? Porque a nutrição celular completa foi oferecida para eles. Só criou uma coisa, déficit calórico. Porque a quantidade de açúcar e de gordura do nosso produto é propositalmente muito reduzida. Então é dessa maneira que a gente perde peso usando só o shake. Mas você pode acelerar o processo, acelerar e agregar benefícios colocando os outros produtos. Então vamos voltar agora rapidamente para multimídia. Vou falar sobre fibras de 2 produtos nossos. Um se chama Fibras e Ervas e outro se chama Fiber Bond. Então deixa eu comentar aqui rapidamente com vocês. Primeiro, Fibras e Ervas. E vai ser muito fácil de vocês entenderem. Você vai ao comércio e compra uma mangueira de água planta daquelas bem novinha, transparente. Daqui a 5 anos ela está bem novinha, transparente? Está opaca? Está com placas de lodo dentro dela? Todo mundo já viu isso. Então, agora vocês pegam essa mangueira de 7 metros, enrolam, botam aqui dentro. Preste atenção. A mangueira de água planta ela é lisa. E com os 5 anos ela acumulou placa de lodo. Essa mangueira aqui dentro não é lisa. Ela tem 3 níveis de prega. Uma prega vista a olho nu, que é a prega intestinal, que quem já comeu panelada viu o intestino aberto e viu as pregas enrugadas, a olho nu. Uma prega que é possível ser vista ao microscópio óptico, que são as vilosidades. E uma prega que é vista ao microscópio eletrônico, que são as microvilosidades. Então, uma prega no nível de célula, prega no nível de tecido e prega no nível do órgão. Traduzindo, se você pegar esses 7 metros de intestino e abrir todas as microvilosidades, todas as vilosidades e todas as pregas,
e colar no chão, dá um campo de 200 metros quadrados. Uma quadra de tênis aqui dentro do bucho. E nós, com os nossos hábitos maravilhosos, conseguimos contaminar cada palmo quadrado dessa superfície, que é a nossa superfície de digestão e absorção. Como? Tendo uma alimentação deficiente em fibras e riquíssima em gás e aditivos químicos. Na prática, você tem um prato, você bota comida no prato, come e guarda o prato no armário. De noite, o mesmo prato. Bota comida, come no armário. No dia seguinte, o mesmo prato. Bota comida. Não está passando pela pia, não está tendo detergente, não está tendo a bucha para limpar, enxugar e guardar para usar no dia seguinte limpo. Assim é o nosso intestino quando não tem fibras. Você come e não passa a bucha. Conclusão? Você come de novo em cima do prato sujo, do intestino sujo. Então começa a entupir as microvilosidades, depois entope as vilosidades e a tua superfície de absorção vai sendo comprometida. Vocês já viram algum homem que é forte, não é gordo, fofo, forte, mas aquelas barrigas gigantescas, que dá até para botar copo aqui, tipo prateleira? Senhores, dentro daquela barriga tem um intestino que pode acumular até 18 quilos de matéria orgânica em decomposição, que não sai, que está colado nessas micro e vilosidades. Não sei se vocês entenderam exatamente o que eu falei. São de 15 a 18 quilos que pode se acumular dentro do intestino de matéria orgânica vegetal e animal em decomposição. Algumas substâncias já foram identificadas, o nome de duas: putrescina e cadaverina. Está em compêndios de química. Isso é absorvido pelo corpo. Então a primeira coisa que o tablete de fibras e ervas vai fazer, ele tem uma fibra especial que entra no nível das microvilosidades e começa a ter um efeito de lixa, tirando esses resíduos. E depois no nível das vilosidades. Então a primeira coisa que o tablete de fibras e ervas vai fazer é varrer, limpeza intestinal. E na barriga dessas criaturas, não queiram saber o que vai sair durante os 10 primeiros dias. Até caroço de azeitona pode sair. Próximo assunto, né? Então, a primeira coisa, limpeza. Segunda coisa é o seguinte: algumas outras fibras que estão na composição dos tabletes, atenção que nós estamos no final e essa aqui é a parte mais interessante. Tem dois tipos de fibras. Uma que vai ter efeito de lixa, que elas não são solúveis em água. É para limpeza. E outra que são solúveis em água, que vão formar uma mucilagem em torno do bolo alimentar, facilitando o trânsito intestinal, melhorando o movimento peristáltico e resolvendo problemas de constipação, de prisão de ventre, que a maioria das mulheres tem e que em 15 dias regulariza. Duas funções: limpeza intestinal e facilitar o trânsito do alimento, evitando escoriações na parede do intestino. Esse é o valor do fibras e ervas. Agora vou falar do Fiber Bond. E antes de falar do Fiber Bond, que vai ser o último produto que eu quero mencionar para vocês, vou falar do Thermogenics. Thermogenics, ele tem na sua composição substâncias que promovem a degradação da gordura, mesmo você não estando em movimento. Substâncias lipolíticas, lipo de lipídio, lítico de quebra. Então ele facilita muito a redução da gordura nos seus tecidos. Quando eu comecei a usar o produto, eu tinha 28% de concentração de gordura nos meus tecidos. Não é só no sangue, nos tecidos em geral. Perdi 16 quilos e fiquei com 22% de concentração de gordura. E na manutenção, usando o Thermogenics cotidianamente, eu emagreci mais, reduzi, não perdi quilos, reduzi a concentração de gordura até 16%. Então hoje eu tenho concentração de gordura de atleta. Comecei com 28%, depois que eu perdi os 16 quilos ficou em 22%, e depois na manutenção, sem ter perdido mais 1 quilo, enxugou mais até 16%. Então esse é o grande diferencial que tem o produto. Não é só emagrecer, mas emagrecer o que tem que emagrecer, que é o excesso de gordura, não só o peso. O excesso de gordura que faz mal aos tecidos. Então o Thermogenics também tem uma outra substância que eu queria que vocês escrevessem. Muitas pessoas, o Thermogenics é bom porque facilita emagrecer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Thermogenics, ele tem uma erva. A erva principal dele chama-se Camellia sinensis. Essa erva, ela é consumida há 5.000 anos na China.
E essa erva, ela tem na composição dela uma substância antioxidante que é considerado hoje pela ciência bioquímica como o antioxidante mais poderoso do mundo. Então o Thermogenics não é só para a redução de gordura. Ele trabalha o nosso corpo inteirinho. É o Thermogenics que nos mantém jovens, inteiros. Todo mundo aqui gostaria de chegar aos 90 anos funcionando? Enfrentando a lei da gravidade, que puxa tudo para baixo, com sucesso, entendeu? Então, Thermogenics tem essa substância, que eu vou escrever o nome dela aqui, vocês vão achar engraçado o nome. Epigalocatequina galato, EGCG. Vocês vão ouvir falar demais nessa substância, porque ela vai se tornar popular com o tempo, como o colesterol hoje, todo mundo já ouviu falar. Todo mundo sabe da relação que o colesterol tem com problemas cardiovasculares, mas há 20 anos o colesterol era matéria de academia. Só estava dentro das universidades e nos centros de pesquisa. Hoje é domínio público. Então essa substância também vai ser domínio público. E é o antioxidante mais poderoso que existe na natureza. Antioxidante. Nos protege contra os efeitos deletérios dos radicais livres. Eu agora quero vender o último produto para vocês. E vocês me convidam depois, outro dia, para eu falar mais sobre nutrição. Na realidade eu gosto de dar treinamento para supervisores. E os meus treinamentos sobre produto duram no mínimo 4 a 5 horas. Mas os supervisores passam a usar o produto por resto da vida depois. E dá para a família, que é esse o nosso propósito, como eu falei no início da palestra. Então agora eu quero vender o último produto para vocês e quero que todos prestem atenção, porque vocês vão entender uma coisa fantástica agora. Fiber Bond. Primeiro eu vou contar como acontece normal, depois eu vou contar como acontece quando tem o Fiber Bond. E aí vocês vão se convencer do valor do produto. Você comeu uma comida gordurosa, qualquer que seja ela. Pizza de 4 queijos. 400 calorias por fatia. 400 calorias por fatia. E a turma ainda bota aquele sachêzinho de maionese com ketchup para você aumentar a oferta calórica. Muito bem. Quando aquele troço chega dentro do intestino, o intestino lança um hormônio na corrente sanguínea, e esse hormônio vai até a vesícula biliar, que está anatomicamente associada ao fígado, do lado direito superior do nosso abdômen, aqui onde eu estou pegando, e faz com que a vesícula biliar se contraia e a bile escorre por um canalículo e cai dentro do intestino. A bile vai funcionar como um detergente. O efeito do detergente na nossa mão gordurosa. Depois que você passa a água, vai embora tudo. Então é muito parecido o que a bile faz. Ela tem um efeito detergente sobre a gordura, diminuindo o tamanho das partículas de gordura, para depois o pâncreas lançar uma enzima que vai digerir a gordura e você vai absorver. Depois, no final do intestino delgado, a bile, cerca de 85% dela é reabsorvida. Volta para a corrente sanguínea e o fígado captura e joga de novo dentro da vesícula. Isso eu estou descrevendo a situação normal. Todo mundo acompanhou? Vou recapitular. Comeu gordura, chegou no intestino. Intestino, recebendo gordura, sinaliza para a vesícula um hormônio. A vesícula comprime e joga a bile dentro do intestino. A bile tem um efeito de detergente sobre a gordura, diminui as partículas e facilita a digestão da gordura. Então você absorve e ela continua no intestino. Lá no final do intestino delgado, essa bile é reabsorvida, cerca de 85% dela. Então o fígado não se dá o trabalho de fabricá-la de novo. Só faz capturar do sangue e colocar de novo dentro da vesícula. Entenderam? Até a próxima refeição gordurosa. Fiber Bond. Você toma 4 tabletes antes de um exagero daquele de ontem. 4. Já toma antes de sair do hotel. Com um bom copo d'água. Aí o Fiber Bond, quando chega dentro do intestino, ele abre e diz, pode vir. Entendeu? As fibras estão lá, pode mandar a gordura. Aí lá se vai a fatia de 4 queijos. Tá, quando chega dentro do intestino, aí prestem atenção, que nós vamos terminar a nossa palestra agora. O intestino sinaliza para a vesícula comprime e joga a bile dentro do intestino, só que o Fiber Bond lá dentro já começou a quelar grande parte da gordura e envolver nas suas fibras e impedir a ação da enzima que vai digerir a gordura. Então a sua quantidade de calorias já vai ser menor, porque você vai digerir menos gordura e absorver menos gordura, consequentemente. Só que tem um outro efeito que eu queria chamar a atenção dos senhores. Vocês vão entender isso e vão levar isso para a família de vocês.
Essa bile, quando chegou dentro do intestino, ela faz o efeito detergente, só que quando ela segue o intestino afora, o fiber bond agarra a bile e não deixa ela ser reabsorvida. Então o fiber bond faz com que a bile seja eliminada pelas fezes e o nosso velho fígado vai ter que fabricar bile, vai ter que trabalhar para fabricar bile. E a matéria-prima para fabricar bile é o colesterol do sangue. Você baixa o colesterol sem efeitos colaterais. Ok, então o que eu gostaria que vocês escrevessem sobre esse produto, vocês conhecem aquelas pessoas que acordam, mas só vai lembrar do próprio nome na hora do almoço? Que tem que colocar no sol para aquecer o sistema para começar a funcionar, como se fosse um animal pecilotérmico, que a temperatura interna varia com o do ambiente. Então eu conheço vários desse tipo. Esse produto é extremamente importante para esse tipo, lembrar do nome mais cedo, para começar a compartilhar a oportunidade da Herbalife durante o dia. O NRG, as letras NRG, se a gente pronunciar em inglês, fica NRG, que é exatamente a pronúncia da palavra em inglês energia. Então ele é um tonificante do sistema nervoso através da glândula suprarrenal. Certo? A glândula suprarrenal, ela está intimamente relacionada com o sistema nervoso e libera dois hormônios, a adrenalina e a noradrenalina. Então, esse produto NRG, ele tem na sua composição uma substância natural chamada guaranina, que tem esse efeito tonificador sobre a glândula suprarrenal. Então, as pessoas que têm baixa energia e as pessoas que têm superexcitadas, ele tende a fazer uma regulagem do nível de energia. Então, para esse tipo que tem dificuldade de acordar, tem dificuldade de lembrar do nome até a hora do almoço, ele tem um efeito estimulante. E para o tipo que é super excitado, ele tem um efeito relaxante. Muitas pesquisas estão sendo feitas para explicar as bases bioquímicas disso, certo? O que eu estou passando para vocês é o que já se sabe. Tem um produto que eu gostaria de recomendar o uso dele, principalmente quem quer ter emagrecimento estético e quem quer melhorar a circulação de líquidos no corpo. Você, quando está com excesso de peso e muita gordura, o que acontece? Alguns desses fluidos que saíram do sistema circulatório, devido à quantidade muito grande de gordura que está entre as células, esses fluidos ficam presos entre a gordura e não conseguem ser drenados pelo sistema linfático. Então, esse líquido que vai ficando armazenado entre as células de gordura, esse líquido tende a acumular toxinas. Então, é para vocês que o aspecto de casca de laranja da celulite é o menor prejuízo que nós temos. Na realidade, o maior prejuízo são as toxinas que estão acumuladas nessa água residual presa na gordura. O celulose, nesse aspecto, ele tem um efeito que está sendo muito pesquisado de aumentar a vascularização linfática. Ele estimula a produção de microvasos linfáticos, então aumenta a drenagem linfática por esse motivo. Então você aumenta a capacidade que o corpo tem de tirar essa água que está presa no tecido gorduroso. Então tem um efeito estético de eliminar a celulite e tem um efeito extremamente saudável de tirar essa água com as toxinas que está presa na gordura e devolver essa água à corrente sanguínea com as toxinas para ser colocado fora do corpo. Então, número 1, melhora a drenagem linfática, consequentemente a circulação de líquidos, só que tem um outro detalhe. Tem um outro grupo de micronutrientes que vai trabalhar diretamente no tecido conjuntivo, estimulando a produção de colágeno. Tem um outro grupo de micronutrientes nesse produto chamado celulose, que trabalha especificamente no tecido conjuntivo, estimulando a produção de colágeno. Então, os nutrientes do shake possibilitam, principalmente a parte proteica que eu expliquei ontem, que você não toque na massa muscular, não toque na massa hepática, nem toque no tecido conjuntivo quando está perdendo peso. Só que o celulose foi colocado como adicional, como um suplemento nutricional adicional, para garantir que o colágeno vai ficar realmente intacto, enquanto você está reduzindo a massa gorda. Então isso garante um emagrecimento estético, e a pele vai se conformando ao seu novo biotipo. Por isso que as pessoas que perdem peso com Herbalife não ficam com as cortinas de pele penduradas. Vocês entenderam então qual é o valor desse produto?
De acordo com o FDA, a osteoporose atinge mais de 25 milhões de pessoas e são gastos anualmente mais de 10 bilhões de dólares para cuidar de mais de 1,5 milhões de fraturas na população americana. Uma série de publicações tem relacionado o papel da ingestão de cálcio com a prevenção de outras doenças, além da osteoporose, como o câncer de colo, a hipertensão e a pré-eclâmpsia. Com base nas mais recentes informações disponíveis, a ingestão ideal de cálcio, dieta ou dieta mais suplemento, é a seguinte, isso aqui eu queria que vocês escrevessem. Mulheres entre 25 e 50 anos, 1.000 miligramas, significa 1 grama ao dia. Gestantes e lactantes aumentem 20% a necessidade, consequentemente vai para 1.200. Mulheres na pós-menopausa, em terapia de reposição de estrógenos, 1.000 miligramas. Mulheres na pós-menopausa sem terapia, que nesse caso aqui com terapia. Aqui quando está tomando reposição hormonal e aqui quando não está tomando reposição hormonal. Aqui 1.000 miligramas com a terapia de reposição de estrógenos e 1.500 miligramas sem a terapia. Isso na pós-menopausa. Homens entre 25 e 65 anos, em torno de 1.000 miligramas. Por isso que eu usei aquela média de 1.200 para a população em geral, desconsiderando as situações fisiológicas especiais que estão sendo colocadas aqui. Repetindo, mulheres entre 25 e 50 anos, 1.000 miligramas, gestantes e lactantes, 1.200, mulheres na pós-menopausa em terapia de reposição de estrógenos, 1.000, mulheres na pós-menopausa sem terapia de reposição de estrógeno, 1.500, e homens entre 25 e 65 anos, 1.000. Então, cada tablete de Extracal tem 400 miligramas. Cada tablete de Extracal, que é o nosso produto de suplementação de cálcio, tem 400 miligramas. Nas mulheres com o declínio da produção de estrógeno associada ao início da menopausa, a taxa de reabsorção aumenta e a massa óssea diminui. Então, por isso que eu falei daquele número 3%, é a perda de massa óssea anual. Para idosos de ambos os sexos com mais de 65 anos, recomenda-se 1.500 miligramas por dia. Uma adequada ingestão de vitamina D é essencial para a absorção de cálcio, para que a absorção de cálcio seja ideal. Na ausência de vitamina D, menos de 10% do cálcio da dieta é absorvido. Por isso que na composição do tablete, junto com o cálcio, tem vitamina D e magnésio. Lembra da tecnologia da nutrição celular que eu expliquei? Não é só ter os nutrientes essenciais, mas tem uma combinação que possibilite que ele seja todo processado nas etapas da nutrição e chegue até a célula. Os componentes da dieta, como hormônios, medicamentos, idade e fatores genéticos, influenciam a quantidade de cálcio necessária à saúde dos ossos. A melhor fonte de cálcio está nos alimentos ricos nesse mineral, como os produtos lácteos, mas a necessidade pode ser suprida com alimentos enriquecidos e suplementos de cálcio, como o Extracal. Então, o Extracal da Herbalife contém a mais concentrada forma de cálcio disponível em um tablete no mercado. 2 tabletes de Extracal suprem a adequada dose diária de cálcio para manter um balanço nutricional equilibrado, com exceção daqueles 2 casos que nós falamos, com mais de 65 anos, ou mulheres que estão na pós-menopausa e não estão com terapia hormonal de reposição de estrógenos. Extracal é formulado com magnésio e vitamina D para melhorar a saúde óssea e possibilitar que todas aquelas funções fisiológicas do primeiro slide sejam garantidas. Agora eu quero dar uma pequena aula para vocês, e eu acho que vocês nunca mais vão esquecer dessa aula. Tem algumas aulas que foram dadas aqui nesse final de semana que ficam, né? Todo mundo aqui já ouviu falar nesse nome, mas acredito que poucos sabem exatamente o que é isso. Muita atenção para cá. Essa criatura aqui, não se preocupe que eu não vou aprofundar mais do que isso. Isso aqui representa o nutriente mais abundante da nossa alimentação. Ele está presente em praticamente todos os alimentos que nós consumimos. Chama-se glicose. Então, quando você ingere a glicose, ou a gordura, ou qualquer nutriente que vá fornecer combustível, vai fornecer energia para a célula, essa glicose lá na célula junta-se com o oxigênio que a gente inalou, a gente come, inala, eles se encontram no sangue, são levados para a célula. Lá na célula, eles sofrem uma série de reações extremamente complexas e se transformam em gás carbônico e água, que a gente exala e a gente transpira ou urina, qualquer coisa da saída da água no corpo. Então preste atenção onde é que eu quero chegar. Até 1979, considerava-se que todo o oxigênio que a gente respira recebia
esses hidrogênios dos alimentos e se transformava em água. Fica fácil de ver assim? Tudo que a gente come era queimado com oxigênio e todo o oxigênio que a gente respirava se transformava em água. Aí um russo desenvolveu uma série de pesquisas, depois viajou para os Estados Unidos, ficou por lá e revolucionou toda a ciência nessa área. E descobriu que 95% do oxigênio que nós respiramos, 24 horas por dia sem parar, se transforma em água. E 5% desse oxigênio se transforma em radicais livres. Então, é o preço que nós pagamos por usar o oxigênio no nosso metabolismo. O fato de usar o oxigênio no metabolismo nos dá a capacidade de tirar muita energia do que nós comemos. Se a gente não usasse o oxigênio no nosso metabolismo, nós teríamos que ingerir 18 vezes mais a quantidade de comida que nós normalmente fazemos. Vocês pegaram o raciocínio? Se a gente não usasse oxigênio no nosso metabolismo para tirar a energia do que a gente come, nós teríamos que comer 18 vezes mais do que o que a gente come normalmente. Então, essa teoria é muito simples, eu não vou complicar nada aqui, quero só dizer o seguinte, é que você respirou, está produzindo radicais livres. 5% de todo o oxigênio que nós respiramos permanentemente está dando origem a radicais livres. Esses radicais livres, então, são moléculas de oxigênio que escaparam da célula e que ficam bolando dentro do corpo, enferrujando os tecidos. Essas substâncias, elas existem, portanto, no nosso corpo desde que a gente existe como ser humano. Então, nós estamos aqui todos conversando. Nós não fomos destruídos por elas. Significa que nós temos defesas internas contra esses radicais livres. Esses radicais livres, eles atacam principalmente 3 substâncias dentro da célula. Atacam lipídios, provocando rugas e manchas de pele. As manchas de senilidade que você vê no rosto das pessoas idosas são ataques dos radicais livres sobre os lipídios da pele. Ataca as proteínas, que também tem o colágeno, tem todas aquelas proteínas que nós mencionamos aqui. Mas o mais grave aqui é ataca o material genético da célula. E desse ataque do material genético vem o câncer. Grande parte das formas de câncer que se conhece hoje está relacionado com excesso de radicais livres no corpo. A conclusão dessa história é a seguinte, é que nós temos dentro dos nossos tecidos um grupo de substâncias que vocês também já ouviram falar, chamado de enzimas, que defendem o nosso corpo contra os radicais livres e nos mantém vivo funcionando até agora. Só que nós, nos nossos hábitos cotidianos, acrescentamos e temos determinados estilos de vida. Eu volto à transparência, só um instantinho. Nós acrescentamos medicamentos em excesso, nós usamos fumo, nós usamos álcool, nós usamos drogas, nós estamos expostos a poluentes e alguns de nós praticam exercícios físicos. Todos esses fatores aqui, eles aumentam a produção de radicais livres. Aumentam os radicais livres no corpo. Acima da capacidade que estas enzimas que a gente tem de resolver o problema. Então, nesse caso, quando você está exposto a poluente, todos nós, você usa álcool, usa fumo, medicamentos, estresse, aumenta a produção de radicais livres, e faz atividade física regular, você está aumentando a produção disso aqui, consequentemente os riscos de destruição no corpo, e você é obrigado a ter uma suplementação nutricional de antioxidantes. Daí vem o nome. O que é que os radicais livres fazem nas células? Oxidam as células, enferrujam as células e destroem as células e trazem uma série de doenças. O que é que a suplementação nutricional de antioxidante faz? Evita que os radicais livres ataquem os componentes das células. Então, quais são os principais antioxidantes que existem? Vitamina A
vitamina E, vitamina C. Nós temos em todos os nossos produtos. E minerais, como selênio, zinco, manganês, cromo. Vitamina A, vitamina E, vitamina C e minerais como selênio, zinco, manganês e cromo estão presentes no shake e no multivitamínico e mineral. Então, muitas pessoas me perguntam: Davi, se eu já tomo o shake tem todos esses nutrientes, para que tomar o Fórmula Máxima? Que é que eu gosto de chamar o multivitamínico e mineral. Então agora eu vou responder e quero que vocês gravem, porque essa é a minha última palavra sobre produtos. Você respira e 5% do oxigênio que você usou se transforma em radicais livres. Os radicais livres bolam pelo corpo, oxidando as células e gerando uma série de doenças. Envelhecimento precoce também. Nós aumentamos a produção desses radicais livres com esses itens do nosso estilo de vida. Então isso torna-se imperativo que você adicione suplementos nutricionais para se proteger contra os efeitos a médio e longo prazo dessas substâncias tóxicas. Onde é que nós encontramos isso? No shake. Mas o shake, ele atende à nossa necessidade nutricional básica. O multivitamínico e mineral vai atender à nossa necessidade nutricional de antioxidantes, para nos proteger contra os radicais livres. Então, quem quiser ter longevidade útil e produtiva, neutralizar os efeitos da maioria dessas circunstâncias sobre o organismo, por exemplo, quem pratica atividade física, isso é um mercado gigantesco para a gente fornecer o Fórmula Máxima. Todo mundo já ouviu falar no Dr. Kenneth Cooper. O sobrenome é conhecido. Teste de Cooper. Vou fazer um Cooper. Já virou até uma marca mundial. Ele escreveu um livro e criou uma revolução colocando as pessoas para fazer atividade física. Só que recentemente ele publicou um outro livro chamado A Revolução Antioxidante. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver esse livro. Se tiverem nas livrarias, comprem. A Revolução Antioxidante, Kenneth Cooper. Na introdução do livro, no primeiro capítulo, ele descreve 5 casos de superatletas que ele treinou e que morreram de infarto do miocárdio, câncer e derrame cerebral. Não é uma grande contradição, mas ele explica, fundamenta cientificamente no livro que o que aconteceu é que a atividade física aumentou o consumo de oxigênio, consequentemente uma explosão de radicais livres no corpo das pessoas, e ele não tinha suplementação com antioxidantes, tinha só alimentação básica. Então, superatletas morrendo de câncer, de infarto do miocárdio e de derrame cerebral. Então ele dá toda uma teoria nesse livro explicando isso aqui. Então essa é a chave para o Fórmula Máxima. A revolução antioxidante que nós podemos fazer nos nossos tecidos para evitar os radicais livres nos destruírem. E poder negociar esse preço que nós pagamos por usar o oxigênio para tirar a energia do que a gente come. Agora escreva uma última palavra. Na realidade, eu disse para vocês, isso é matéria de uma escola de supervisores de 5 horas. Quando vai ser? Anotem esse nome e registrem que eu vou falar sobre ele. Esse nome ainda está dentro da academia. No meio científico. Ainda não virou assunto de divulgação de massa. Do mesmo jeito que o colesterol há 20 anos. Ninguém nunca tinha escutado falar em colesterol há 20 anos. É conhecimento público que é a relação que ele tem com os nossos problemas cardiovasculares. A propósito, essa substância, ela e o colesterol são considerados as 2 substâncias que em excesso trazem os problemas que nós temos de AVC e infarto do miocárdio. O colesterol nós já falamos sobre ele ontem, e o Fiber Bond, como ele pode nos ajudar a diminuir esse colesterol. Eu quero mostrar para vocês como nós ingerimos colesterol em excesso. O colesterol ele não existe no reino vegetal, então é redundante dizer que o azeite de oliva não tem colesterol.
Tem escrito isso muitas vezes no rótulo. Esse produto não tem colesterol, é isento de colesterol. Já não tem por natureza. O colesterol não existe no reino vegetal. Agora deixa eu dizer para vocês quanto nós precisamos de colesterol por dia. 300 miligramas por dia. E para que serve o colesterol? Nós só somos aqui macho e fêmea por causa do colesterol. O hormônio sexual feminino e o hormônio sexual masculino que nos transformou em homens e mulheres é feito dentro do corpo a partir do colesterol. Nós temos capacidade de fabricar vitamina D a partir do colesterol. Nós temos capacidade de fabricar bile a partir do colesterol. E eu já tive malária durante uma experiência no passado na selva amazônica e tive febre acima de 42 graus. E eu só não derreti feito vela acesa porque o colesterol está na membrana para garantir integridade física à membrana. Então ele tem múltiplas funções importantes no corpo, mas desde que seja ingerido em equilíbrio. Onde é que tem colesterol na nossa alimentação? Carnes, leite e derivados e ovos. Alguém aqui come ovo todo dia? Não minta. Então vamos fazer aqui um ensaio de imaginação. Um ovo. Algumas pessoas comem mais de um ovo. Nesse mesmo dia, elas tomam leite. Nesse mesmo dia, elas comem presunto. Nesse mesmo dia, elas comem carne. Nesse mesmo dia, elas passam manteiga no pão. Alguns ainda usam maionese. E eu quero dizer só uma informação para os senhores. É que neste ovo, na sua gema, tem a quantidade de colesterol que nós precisamos por um dia. Uma gema de ovo tem 300 miligramas de colesterol. Então, no dia que você come um ovo, e que você come queijo, e que você passa manteiga no pão, e que você bebe leite, come carne, sai colesterol até pelo ouvido. E as pessoas muitas vezes desenvolvem hábitos cotidianos desse tipo de ingestão. Então é muito importante usar o produto Fiberbond e diminuir a ingestão dessas substâncias. Agora, para encerrar, essa substância, daqui mais ou menos uns 5 anos, vai ser tão conhecida quanto o colesterol. E nós não conhecemos muito pouca coisa sobre essa substância, só está dentro dos textos científicos, estou falando na literatura de massa, e a substância que nós temos na nossa dieta para nos proteger contra essa substância chamada hemocisteína é a vitamina B9, que está presente tanto no shake quanto no multivitamínico. E aqui eu fecho a minha apresentação de produtos para vocês e espero que vocês compartilhem essas informações com outras pessoas com tanta responsabilidade como eu fiz com os senhores nesse final de semana. Agora, que é o grande diferencial da Herbalife, que são as ervas que nós temos em composição e concentração, guardado evidentemente as 7 chaves, que isso é segredo industrial, mas essas ervas foram colocadas dentro dos produtos não só para que a gente tenha a melhor nutrição em termos de nutrientes essenciais, a melhor tecnologia em termos do processo nutricional completo para aquilo que você come chegar até a célula, mas também uma composição de ervas que vai melhorar o teu sistema imunológico, vai melhorar o teu sistema nervoso, vai melhorar o teu sistema cardiovascular, vai afetar o teu corpo inteiro. Por isso, a sensação de bem-estar que nós experimentamos quando estamos utilizando os produtos. É o único programa de controle de peso que as pessoas perdem peso sorrindo. O único programa de controle de peso que as pessoas perdem peso sorrindo, com brilho nos olhos, com pele intacta e com nível de energia lá em cima. Sabe? E essa é a nossa grande oportunidade desses produtos. Próximo. Então aqui vocês têm o que o corpo humano precisa, nós já abordamos isso aí, proteínas, carboidratos e lipídios no pó nutricional, vitaminas e sais minerais no pó nutricional e nos tabletes, fibras, ervas e antioxidantes presentes em todos os nossos produtos. Mas lembrem-se desse primeiro quadro, proteínas, carboidratos e lipídios, que são os macronutrientes, são do shake. Daí a importância do shake como a coluna vertebral do programa. Próximo. Lei do rótulo tem basicamente 3 abordagens. Primeiro, megadosagem. Os nossos produtos não têm risco de megadosagem. O que é que significa isso? Se uma criança abrir o shake, comer com a mão, sentar e ficar comendo, você tem só que fazer uma coisa, dar água. Que ela vai ficar empanzinada, como se tivesse comido muito mais do que o que ela... Entendeu? Mas não tem absolutamente nenhum tipo de efeito que possa comprometer a saúde, possa trazer uma doença que precisa ir levar ao médico. Água. Certo? Segundo, composição química. Tudo que está escrito no rótulo está de acordo com a composição. Um produto como o nosso, chegando no mercado como a Alemanha, França, Holanda, onde está o berço da indústria farmacêutica,
Se ele for levado para um laboratório, analisado e tiver uma vírgula de discrepância, a empresa fecha em 1 mês. Herbalife vai muito bem, obrigado, no mundo há 20 anos e nunca descontinuou nenhum mercado. Quanto à questão da rotulagem, vocês vão ver escrito nos rótulos algumas coisas que têm a ver com a burocracia do Brasil e que a Herbalife tem que respeitar, senão ela não pode comercializar os produtos, porque ela tem que respeitar a legislação de cada país onde ela coloca os seus produtos no mercado internacional. Certo? Então a composição dos nutrientes varia na distribuição dos produtos, mas em cada país, se você usa todos os produtos, você tem a mesma suporte nutricional de qualquer país. Só vai variar a composição e a concentração, porque tem que respeitar a legislação local. E vai ter escrito lá sobre crianças, vai ter escrito lá sobre lactentes, vai ter escrito lá sobre gestantes. Aquilo é para proteger, para as pessoas que estão nessa situação não usarem o produto para emagrecer sem acompanhamento médico. Mas que não deve ser usado por gestantes, eu posso dizer para vocês que nesses 5 anos eu já acompanhei várias gestantes. E nos 20 anos em que a gente viaja pelo mundo, a gente já acompanhou várias gestantes e crianças estão hoje no mundo com uma perspectiva de saúde completamente diferente. Quem aqui é pai e mãe? Quem gostaria de não ter o seu filho indo ao médico todos os meses, tomando medicamentos, se intoxicando e comprometendo a saúde dos dentes, dos ossos, do sistema nervoso, do organismo como um todo? Que é o que acontece na maioria das crianças que vive adoecendo e vive se encharcando de medicamento. É isso que nós temos com as nossas crianças. Certo? Então, essas são as decisões que têm que ser tomadas depois dessa palestra. Próximo.